Oi, turma, tudo bem? Esse vídeo é para explicar como se transforma para a forma trigonométrica para a forma algébrica de um número complexo, tá? Vamos a ele. Eu tenho um círculo trigonométrico aqui, ó, onde coloquei os ângulos notáveis: 30, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 e por aí vai, tá? Vamos explicar como é que é isso aqui, para vocês entenderem como é que eu acho o ângulo no segundo quadrante, no terceiro e quarto quadrante, é o valor numérico deles, tá? Na transformação. Do segundo para o primeiro quadrante, quem viu meu vídeo anterior, que é transformar ao contrário e explicar o que é o plano de Argand-Gauss, tá? Que chama forma trigonométrica polar de número complexo, eu tinha definido essa fórmulazinha aqui. Vou explicá-la de novo, tá? Só que aí eu vou passar todas as transformações do segundo para o primeiro quadrante é 180 menos alfa. Então aqui eu só estou isolando o alfa em relação à primeira, tá? Do terceiro quadrante eu falei que é 180 mais alfa, e alfa é 180 menos θ menos 180. Lógico, só passar o 180 para cá. Ok? E do quarto quadrante eu falei que é 360 menos alfa, então alfa também ele vai ser o quê? Se eu passo alfa para cá, θ, é só trocar de lugar. Vamos olhar aqui, ó. Toda a relação, lembra bem disso, do ciclo trigonométrico é feita em relação ao eixo das abscissas, tá? Então é só em relação ao eixo aqui, ó, das abscissas. Então, por exemplo, um ângulo de 30 graus, que está aqui, ele equivale a um ângulo de 60. Então, o que eu subir para cá, ele vai de 180 subir para cá. Então, um ângulo de 150 ele equivale a um ângulo de 30. Por exemplo, se a alfa for 30, θ é quanto? 150. Tá certo? 180 menos. E se o ângulo for de 150 eu quero achar o valor numérico dele, eu subtraio de 180. Que vai ser o quê? 180 menos um ângulo θ, que é 30. Tá? Do terceiro quadrante, tá? O ângulo θ que eu quero achar, ele é 180 mais alfa. Então, se eu subir 30 aqui, de 180, eu desço 30 aqui. Tá? São aqueles negócios de ângulos alternos internos, colaterais internos, que a gente estudava no ensino fundamental, tá, gente? Então, vamos lá. Eu subindo 30, eu desço 30. Se eu subir 60, daqui, ó, eu somo mais 60. Tá? É o que vai ocorrer no terceiro quadrante. Da mesma forma que eu quiser achar os 60, vai ser 240 menos 180, que vai dar os 60. Agora eu quero achar qual correspondente do valor numérico de 60 no terceiro quadrante. 180 mais 60, 240. Tá? E no último quadrante, eu vou pegar tudo e subtrair do alfa, por exemplo. Se eu subir aqui, como é simétrico, a 30, eu desço 30. Então, de 30 graus no terceiro e quarto quadrante, ele só pode ser 330. Tá? Então, o que ocorre aqui? Ó? O de 30, no segundo quadrante é 150, no terceiro quadrante é 210 e no quarto quadrante 330. O que eu fiz aqui? Eu agora vou falar de 60. O de 60, se eu subir 60 para cá, então no segundo quadrante é 180 menos, o equivalente dele é 120. 180 a mais, o equivalente dele no terceiro quadrante é 240. E 360 menos 60, o correspondente dele é 300. Tá? Então essas são as relações que a gente tem que saber. Tá ok? Para poder fazer os exercícios, tanto transformar na forma algébrica para a trigonométrica, como da trigonométrica para a forma algébrica. Tá? Vamos lá. Agora eu tenho um exercício aqui. Ó. Transforme para a forma algébrica o número complexo z igual a raiz de 2 cosseno de 120 mais isso de 120. O que eu tenho que fazer? Nesse caso, simplesmente era achar o valor numérico de cosseno de 120 para seno e cosseno. E substituir na equação. Tá? Que a gente transforma para a forma algébrica. Então tem que achar o cosseno de 120. Cosseno de 120, segundo quadrante, a relação é essa. Tá ok? Que a gente tinha explicado antes. Então, tudo bem, é só colocar 180 menos, tá? Para me saber. Mas aí, para mim montar essa equação, eu tenho que saber que o cosseno, no segundo quadrante, ele é negativo. Por isso que tem esse sinal aqui. Aí vem cosseno de 180 menos alfa, eu tenho menos, por causa do segundo quadrante, o cosseno de 180 menos 120, que é igual a menos cosseno de 60. Então, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 160, que é igual a menos. Quanto que é cosseno de 60? 3, 2, 1, meio. Tá? Da mesma forma, eu faço para o seno.
Tá ok? O que vai ser o seno de 120? A equação é a mesma, tá? Então o seno vai ser o quê? O seno no segundo quadrante é quem? Ele é positivo. Então ele é positivo. Seno, agora repete, 180 menos alfa. O seno, como é positivo no segundo quadrante, fica seno de 180 menos 120, que é igual a mais seno de 60. E o seno de 60, seno de 120 é igual a seno de 60, porque ele é positivo no segundo quadrante mesmo, tá? E ele vai ser mais raiz de 3 sobre 2. Agora é tranquilo, é só substituir na equação trigonométrica. Cosseno de 120 menos meio. Seno de 120, raiz de 3 sobre 2. Multiplicando eu tenho menos raiz de 2 sobre 2, multiplicando aqui primeiro, e tenho mais raiz de 6 sobre 2. I. Ok? Beleza. Nesse caso aqui está pronto. Então o que eu tenho que saber? As transformações e o sinal das funções seno e cosseno em todos os quadrantes. Tá? Próximo. Agora eu fiz uma transformação aqui em π. Só que esse aqui em π, o que acontece? 46π por 3 é mais que uma volta no ciclo trigonométrico. Então qual que é a definição de argumento, que é o ângulo? É o argumento principal mais 2kπ. Tá? Esse 2kπ, 2π é uma volta 360, o k é a quantidade de volta. Isso eu elimino, só precisa achar o ângulo da primeira volta. Entendeu? Então, mas como é que eu vou dividir 360π? Entendeu? Como é que eu vou dividir 360π aqui? Ó, 360 em dividir em π por 360, dividir π por 2π e achar o valor. Eu tenho um jeito mais assim de raciocínio que eu acho que vale a pena passar. Vamos lá. Qual é 46π por 3? Vamos mexer com o ângulo primeiro. Bem, qual é o número próximo de 46 que é múltiplo de 3? Tá? Vamos lá. 30 é 10 vezes. 36 é 12. Estou fazendo conta devagarzinho, tá? Aí vem. 45 por 3 dá 15. Então, o mais próximo porque o outro 16 vai dar mais do que isso. Vai dar 48, então é maior. Então, 45. Eu posso falar que 46π por 3 é 45π por 3, que é bem próximo. Vai voltar a quanto para entrar 46π por 3? Beleza. Só que 45π por 3 eu tenho que eliminar quem? Voltas inteiras. E 45 é um número ímpar, já que uma volta inteira é 2π. Então, o que eu tenho que fazer? 15π mais π por 3. Só simplifiquei aqui. Só que aqui é volta. Dá quantas voltas aqui? 7 voltas e meia. Então, essa metade, tá ok? Eu tenho que fatorar. Aqui sim, 7 voltas eu posso cortar inteiras. E pegar esses dois aqui, ó, entendeu? E juntar. Então, fica 3π mais π, 4π por 3. Tudo bem? Achamos dentro da primeira volta. Eu tenho 180 dividido por 3, 60 vezes 4, 240. Tá certo? Então, escrever z igual a raiz de 3, que multiplica cosseno de 46π por 3, mais i seno de 46π por 3, é a mesma coisa que eu escrever z igual a raiz de 3, cosseno de 4π por 3, mais i seno de 4π por 3. Tá ok? É exatamente a mesma coisa. Agora é só resolver. Cosseno de 4π por 3, que quadrante que está isso? Π é 180 dividido por 3, 60 vezes 4, 240. Terceiro quadrante. Então, o cosseno do terceiro quadrante é o quê? Positivo. Como a relação eu sempre faço com o eixo x, então eu faço sempre relação com 180 graus, no caso π. Então, quem que é maior, né? 4π por 3? Então, fica 4π por 3 menos π, menos 180, tá? Para me achar o valor numérico. Então, eu tenho π por 3, tá? Negativo, claro, porque no terceiro quadrante é negativo. Que vai ser igual cosseno de 60 é meio, ok? Agora o seno. O seno, ele é o quê? Negativo também no terceiro quadrante, tá? Então é menos seno da mesma coisa, menos seno de π por 3, tá ok? O que acontece aqui? Ó? Menos seno de 60. Então é menos raiz de 3 sobre 2. Beleza. Agora é só substituir na equação aqui, ó. Vamos lá. Quem é cosseno? Tá aqui, ó, menos meio. Quem que é o seno? Menos raiz de 3 sobre 2. E agora é só multiplicar. Quem quer z?
Você multiplica aqui, dá menos raiz de 3 sobre 2. E aqui, menos 3 meios, que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, dividido por 2, 3 meios. E, beleza? Essa é a resposta. Ok? Bom, aqui está a representação gráfica dele. Tá? Realmente, terceiro quadrante. Aqui são os valores que estão aqui, tá? A intensidade dele, 1,73, que é raiz de 3. Beleza. Eixo real e eixo imaginário. Bom, gente, o último exercício que eu vou passar agora é transformar para a forma algébrica um valor de ângulo negativo e acima de 360. Né? Assim eu dou um exemplo de cada particularidade que eu possa ter em exercícios desse tipo. Bom, primeiro, 1845 está rodando ao contrário. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas 1845, não importa o que significa que está rodando, é maior que 360. Então eu tenho que retirar as voltas inteiras. Não é isso que é o argumento? Eu retiro as voltas inteiras e vejo aonde ele parou dentro da primeira volta do círculo trigonométrico. Né? Então eu vou dividir 1845 por 360, o quociente é 5 e o resto é 45. Então é esse aqui, ó, que vai ficar igual a menos 45, até porque isso aqui é a volta inteira. Ele deu 5 voltas e parou em 45 graus. No caso, ele parou em menos 45. Então eu tenho que olhar o correspondente dele com a volta correta, tá? Que é no sentido anti-horário, o ângulo. Então eu vou ter 45 mais 360, tá ok? Que vai ser igual a 315. Então esse ângulo todo aqui, menos 1845, equivale ao cosseno de menos 45, que é igual ao cosseno de 315, na volta correta. Agora a gente transforma, tá? Então, eu posso escrever ele como com um ângulo aqui, ó, tá certo? Também poderia escrever aqui, ó, raiz de 2, cosseno de menos 45, mais seno de menos 45 também, tá certo? Tá. Mas aqui é o certo, porque ele já está no sentido correto e na primeira volta. Então agora é só fazer cosseno de 315. O cosseno, tá? Essa é a relação que eu já tinha explicado, tá? Sempre no eixo x. Se está no quarto quadrante, 360 menos. Ok? Então eu tenho aqui o cosseno no quarto quadrante, ele é o quê? Positivo. Então ele vai ficar cosseno de 360 menos 315, que vai ficar mais cosseno de 45. Então o cosseno de 315 é o mesmo que cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Bem, agora eu faço o mesmo para o seno. Só que o seno, entendeu? No quarto quadrante, o seno é o quê? Negativo. E a resolução é a mesma. O ângulo também tem que ser igual, tá? Vai ficar menos seno de 45. O seno de 45 é menos raiz de 2 sobre 2. Beleza, é só substituir, tá? Então eu tenho raiz de 2 para o módulo, que multiplica cosseno mais raiz de 2 sobre 2 e o seno menos raiz de 2 sobre 2. Multiplicando aqui eu tenho, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, dividido por 2, 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, dividido por 2, 1. Só que é negativo, então fica menos i. Beleza? Então essa é a resposta. Tá? Plotando um gráfico, ele fica assim. Ó, tá? Aqui, ó, raiz de 2 de intensidade, que é o módulo de z, e 1 menos i, que é a resposta. Tá certo? E um ângulo de 315 graus. Bom, gente, obrigado por ter ficado até agora na explicação. Espero que vocês tenham bom proveito dos vídeos que eu estou fazendo. Vamos estudar a turminha que é legal. E até a próxima. Muito obrigado.